Pessoas, primeiramente bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do seu canal, do seu podcast sobre mídia, sobre cultura pop, sempre com uma pitada de filosofia. Mas, dessa vez, eu quero trocar uma ideia um pouquinho diferente aqui com vocês, mesmo que eu parta de fato de um filme. E talvez esse seja aqui o vídeo mais importante da história do canal até agora e quem sabe um certo divisor de águas. Porque na semana passada o Rio viveu um caos social absurdo por conta, das operações da Polícia Militar, obviamente, por conta do confronto, diante do narcotráfico. E eu mencionei isso no Instagram, falei que eu sentia que eu devia pegar e fazer um vídeo aí baseado na minha formação, baseado, no quanto isso tudo me incomoda há um tempo, enquanto eu não falo sobre isso nem nesse canal, nem no Instagram no geral. E cá estou. Antes de mais nada, eu parto do pressuposto de que toda morte é lamentável, seja, obviamente, dos policiais que estão ali, no final de contas, para enxugar gelo, seja a de moradores das favelas, que são inocentes, porque, irmãozinho, na favela, morro é verbo. Porque esse cenário de guerra, que nem de perto iniciou na terça-feira da semana passada, inclusive de pessoas ali lamentando a morte de familiares que tragicamente acabaram parando do mundo do crime. E quando eu falo tragicamente, irmão, porque você pode ter a maior raiva do mundo possível, seja lá qual for o motivo, a gente pode atribuir a simplesmente a vagabundagem ou enfim, aos fatores ambientais, seja lá como for. Faz parte da miséria humana que isso acaba acontecendo. Meu ponto é que, como alguém que cresceu numa família de valores cristãos, eu genuinamente lamento e me compadeço com isso. Mas a pergunta central dessa história é: como é que é possível combater o crime organizado sem colocar vidas inocentes em risco? E sobre isso, eu tenho uma teoria. E antes de começar aqui essa breve excursão pelo mundo real, eu vou dar aquela mendigada por like, pedir que você se inscreva no canal, que você ative o sininho e que você compartilhe esse vídeo. Já que ele é, talvez a maior tentativa, a mais franca, mais direta de um diálogo aqui, tentando conciliar informação, reflexão e mesmo alguma dose, se é que é possível. Calma, não é nada sensacionalista, não é nada sem noção, de entretenimento. Falo isso porque eu vou falar de guerra às drogas a partir do maior clássico que fala disso no nosso cinema, que é Tropa de Elite. Enfim, se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, esse não é um canal de política, eu não vou viver falando disso, nunca vivi antes em termos de conteúdo. Acontece que a política faz parte da vida e a gente precisa pensar lá de vez em quando e claro, um filme, uma série pode ajudar a gente a fazer isso. E eu não falo aqui de supetão, vale lembrar. Eu sou graduado em Ciências Sociais, eu fiz meu mestrado em Ciência Política, eu acabei não encerrando o doutorado, foi até o último ano de Ciências Sociais. Eu, inclusive, em dado momento da minha vida na graduação, pesquisei segurança pública, Eu fiz parte, como graduando ainda, de pesquisas de segurança pública, de diagnósticos de alguns municípios do Rio de Janeiro. Enfim, embora eu não seja nem de perto especialista nisso, a sociologia amadurece aí há mais de 100 anos uma série de pesquisas sobre violência urbana. Agora vamos lá, minha teoria é simples. Trocar tiro não é solução, mas a alternativa também não é só, embora fundamental, educação e infraestrutura em geral. Eu vou tentar te demonstrar isso, não com achismos, como eu disse, mas literalmente, com teorias. E quando eu falo de teorias, eu estou falando de pesquisas acadêmicas. E quando eu falo de pesquisas acadêmicas, eu não estou falando de uma pessoa sentada numa masmorra ou alguém que subiu uma montanha, um sábio em cima do Tibete, refletindo sobre a realidade, mas sim dados concretos, empíricos. Por sinal, a sacanagem do cacete o que fizeram com a Jaqueline Muniz, uma das maiores especialistas em segurança pública do país, por conta de uma fala que simplesmente pegaram as pessoas e extraíram ali, porque a gente tem orgulho de defender coisas de forma precipitada, como se fosse realmente entendedor de algo, por conta de uma fala ali cortada dela, e alegando inclusive que quem ela acha que é, se ela não foi quem pegou em fuzil. Irmãozinho, você acha de fato que um arquiteto é o cara que Superman
manja de como é que você pega e levanta uma laje? Eu suspeito que não, né? Então, é a mesmíssima coisa. Mas, enfim, bora lá. Por que o Tropa de Elite? Mesmo não sendo nem de perto alguém que acha que o Tropa de Elite seja o principal símbolo aí de uma complexa forma de debater o mundo do crime, ou a guerra às drogas, eu acho que talvez aí dos principais filmes nacionais o que faça isso melhor é um documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular. No final de contas, o Tropa de Elite, ele faz parte aí, né, além de ser mais popular, de um certo ponto de virada do imaginário social sobre a questão dos direitos humanos. Eu lembro, em 2005, eu acho, né, quando o filme é lançado, teve uma coisa que marcou muito, assim, a minha percepção. Foi um dia que eu vi, no 7 de setembro, crianças tirando foto do lado do caveirão. E isso era uma, assim, considerável novidade. Digo, nessa noção do BOPE como um grande herói, né, nacional, como uma instituição a ser vangloriada. Os policiais recém-formados no curso do BOPE saem de lá acelerados. E o Neto gostava de ação. E aí, enfim, o que eu quero te trazer é o seguinte. Sim, o sistema é foda, né, como fala lá o Capitão Nascimento, mas do que a gente está falando quando diz sistema? O argumento do primeiro filme, ele é simples. O Rio, ele vive um colapso social que é provocado aí, sobretudo, por viciados, e entre esses, aí, os maiores culpados são os burgueses safados, que do apartamentozinho da Zona Sul, como fala lá naquela icônica cena do Matias na PUC, né, que ali é o símbolo ali de elite, que faz todo sentido de fato, não tem noção da realidade, pregam uma tal de consciência social. E eu não tô nem aqui diminuindo o fato de que existe evidentemente um distanciamento dessa elite da noção do que é realidade, tanto da vida do policial quanto da vida da pessoa que mora na dita comunidade, né, que é uma forma cínica de fazer um eufemismo, de amenizar o que é viver na favela. Então, primeiro você pega e marginaliza, estigmatiza um grupo e depois arruma um jeitinho de soar menos pior o que você mesmo criou. O Papa precisava do BOPE. O BOPE precisava de mim. E eu precisava de um substituto. Não ia ser fácil. Eu ia ter que continuar subindo favela por causa do Papa. Só que eu ia subir armado, parceiro. E de farda preta. Por outro lado, o que o filme coloca é que quem devia resolver isso é uma polícia altamente corrupta. Caralho, mesmo. 01, a gente tava matando dois coelhos com uma porrada só aqui, hein? E aqui a gente começa com um ponto que eu preciso destacar, porque a gente parte de uma premissa equivocadíssima. A ideia de corrupção, cara, ela pressupõe que o sistema, que se as coisas funcionassem direitinho, não teria essas merdas aí acontecendo. Só que assim, o filme coloca a evolução do Capitão Nascimento como se ele fosse ali, compreendendo como a instituição, né, que ele vangloria, o BOPE, não apenas destruísse a vida pessoal dele pelo cansaço, pelo afastamento, né, com a família, em nome ali de um bem maior, como também, enfim, no final de contas, é cúmplice dessa realidade absurda de violência, que é uma ideia ali, enfim, melhor explorada, né, mais diretamente explorada no segundo filme. Agora, a corrupção, ela não atrapalha o sistema, ela é parte do sistema. Mas ainda assim eu discordo assim, com força, que o filme seja mal entendido pela população. Assim, essa é uma ideia que acho que foi crescendo, inclusive, por parte até mesmo de críticos, né, por parte da própria esquerda. Porque assim, como diz um grande especialista da comunicação, eu defendo muito algumas das teses dele, que é o Marshall McLuhan, o meio é a mensagem. O que eu quero, aliás, o que ele queria dizer com isso? Independente do que queria dizer o José Padilha, diretor e roteirista do filme, que é um cara ali, enfim, crítico, né? Mesmo que com alguns deslizes ao longo da vida pública dele. Cara, independentemente do conteúdo do filme, o filme exalta o BOPE pela forma. Aí o BOPE chegou, vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Claro, porque existe a tal, primeiro, né, da empatia narrativa, que eu inclusive mencionei num vídeo anterior aqui do canal, né, sobre You, uma série que, enfim, acaba também podendo levar essa certa forma de relativizar as coisas por o público gostar demais de um psicopata. E que dentro de Tropa de Elite, o que acontece é que o Capitão Nascimento tá contando a história
assim, da vinda do Papa, né, para ficar hospedado no morro, a entrada do Matias e do Neto no BOPE. Só que assim, isso tudo evidentemente rola ali pela perspectiva sempre enviesada de qualquer ser humano, dele. E o filme faz bem isso, faz de alguma forma mostrando o modo como ele vai ali alterando a percepção dele sobre as coisas, inclusive, né, sobretudo no 2. Quem você acha que sustenta tudo isso? O sistema é muito maior do que eu pensava. Mas ainda assim, o que inclusive é bem interessante de pensar, é uma doideira pensar isso, porque essa narração na voz ali, né, do Wagner Moura, que ficou icônica, ela foi pensada já na hora de montar o filme, ou seja, depois de tudo ter sido filmado, porque o Padilha viu e falou, cara, ficou uma merda. Mas enfim, o meu ponto é que o filme ele cria uma euforia e um humor nos momentos de violência que marcaram o nosso imaginário. As pessoas lembram de falas com um certo sentimento catártico ali diante desse apocalipse do Rio. Ou seja, é uma mistura de alívio com uma certa risada da própria desgraça. E aí, irmão, não interessa qual é a suposta conclusão de quem pensou o filme, sabe, o que essa pessoa queria exprimir, se é que tinha clareza disso. E eu não tô nem culpando, assim, ninguém, que essa nem é a minha, honestamente. Até porque, assim, não tinha como ter noção do fenômeno que o filme seria. Mas, na real, o público, ele é sempre coautor da obra, ele é sempre dono da obra, talvez até mais do que o diretor. E essa obra, Tropa de Elite, né, virou, no fim de contas, um símbolo da indignação com essa realidade. Mas, assim, baseada num olhar simplista de que a solução é sempre dobrar a aposta da violência. Aliás, Tropa de Elite não virou só símbolo disso. Eu acho que o filme também colocou ali muito cimento na ponte para a mentalidade contra os direitos humanos que existe hoje. E eu quero conseguir conversar nesse vídeo tanto com você que pega e olha para o filme e pensa lamentando como as pessoas não conseguiram entender a mensagem, mas como aquelas que acabam olhando para esse filme e ficam particularmente excitadas com ele e levaram isso pra vida. E assim, eu não tô falando que o filme é uma merda, tá? Pelo contrário, eu gosto do filme e eu não sei que chata é a vida de um ser humano que fica precisando concordar com os valores de um filme, de um livro, pra que consiga aproveitar aquilo ali. Enfim, esse é um desafio, essa é uma dificuldade, mas a arte é isso. Gostar de um filme não é apertar um verde numa urna eletrônica. Mas falando em apertar verde, aí a gente chega na primeira questão desse vídeo. Se não houvesse corrupção, mas as drogas continuassem proibidas, estaria tudo bem? Ou seja, a gente precisa promover uma guerra às drogas pra lidar com elas? Vamos começar trazendo aqui a seguinte questão. O que é essa tal de guerra às drogas? A gente está falando de uma política, né, de um modo de lidar com as coisas do Estado, que é baseada na criminalização de três coisas. Da produção, antes de mais nada, do comércio e do consumo de alguns tipos de droga. É importante separar essas coisas, porque quando a gente olha, por exemplo, para a Holanda, que foi o primeiro grande caso, assim, que debateu isso de forma mais forte, a Holanda, ela não permite a produção, só o comércio e o consumo. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns estados dos Estados Unidos, há, lá como o Colorado, por exemplo, a legalização do que? Também da própria produção, que é o caso do Uruguai. A gente vai vendo isso, né, ao longo, sobretudo, do final do século XX, começo do século XXI. Quando a gente discute descriminalização, o que a gente está falando é só que o usuário, ele não deve ser considerado um criminoso. Agora, é importante pensar o seguinte, quando a gente está falando de droga, também é importante entender que droga é fundamentalmente algum tipo de substância bioquímica que provoca no nosso organismo algo que ele sozinho não teria de funcionamento, algo que ele sozinho não produz, ou pelo menos não com aquela quantidade ali, o que vale para açúcar, para café, que podem, evidentemente, e fazem isso, provocar problemas em larga escala na sua vida, mas na vida da população em geral, mas também do álcool, não é isso? E a gente discute muito pouco o quanto a gente normaliza, a gente naturaliza, o quanto uma pessoa que pega e toma um uísque faz muito mais merda, seja em casa, o cara com a mulher dele, seja com um carro, com um volante na mão, do que o camarada que pegou e fumou maconha. A real é que as drogas sempre fizeram parte da experiência humana, fazem parte da literatura, inclusive de escrituras entendidas como sagradas por diferentes povos, por diferentes religiões. E, assim, elas não eram proibidas até a década de 10 do século passado. Elas, no primeiro momento, acabam sendo proibidas, acho que são proibidas primeiro, é porque elas são vinculadas a determinados grupos raciais. No caso dos Estados Unidos, o negro,
o latino, em especial o mexicano. E que, inclusive, algumas delas, como a cocaína, ou mesmo as opioides, enfim, extraídos da papoula, eram recomendadas em consultório. O próprio Freud, né, o pai da psicanálise, recomendava isso ali, porque era uma outra interpretação, outro modo de lidar com as drogas que a gente tinha de forma mais ampla. Hoje a gente tem alvos meio seletivos de quais são os problemas. Obviamente não uma seletividade aleatória, é só pensar quais são as drogas que as operações policiais veem um problema maior. Não é? Não são com as sintéticas, e assim, quais são os lugares em que essas operações pegam e de fato vão trocar tiro. E aí entra, assim, uma questão fundamental. A lei seca que rola na década de 20 e 30 lá nos Estados Unidos, que é uma primeira forma de confronto direto, né, de proibicionismo de drogas, mas no caso do álcool, é assim, ela acaba criando, ela tem como resultado direto um crescimento gigantesco do crime organizado, de onde saiu inclusive ali um expoente da máfia lá em Chicago, que é o Al Capone. E assim, quando você pega e você proíbe, o que acontece é que a competição ela vai rolar não apenas diminuindo o preço ou produzindo mais, ela vai rolar também através do confronto físico. Então você, numa competição por mercado, pode ganhar do seu concorrente simplesmente fazendo o quê? Você pode ganhar ele na bala. E aí não existe regulação de qualidade daquilo, dos impactos em relação à saúde e tudo mais. Em 37, o que acontece nos Estados Unidos é literalmente a criminalização da maconha, ali bastante associada, como eu falei pra vocês, a uma questão racial, né? Em especial negros e latinos. E assim, me ajuda a te ajudar, né, irmãozinho? Não é óbvio que primeiro veio a vontade de reprimir um alvo e depois arrumaram um bom pretexto? Vamos lá, como assim? A ideia é simples. Impedir que essas pessoas ali do gueto, lá, da favela aqui, tratadas como lixo, fiquem putas contra um sistema que nega direitos, que de fato se revoltem, precisa partir de alguma forma, né, específica de controle. Assim, o jeito que foi encontrado era tratar essas populações que são ditas minorias, né, que a gente também chama na sociologia de maiorias marginalizadas ou maiorias minorizadas, que essas pessoas devem ser tratadas como bicho preso no canil. Só que o canil é uma questão ali, ó, uma geografia da exclusão. Então aquelas cenas de guerra, de tropa de elite, no final de contas, é porque a gente entende que ali pode. Sabe quando a gente fala que o negro foi liberto na lei, mas não foi incluso? É a mesma coisa quando a gente fala, de forma mais geral, com o favelado. Se a gente diz que essas pessoas não têm decência, que elas são inimigas da nação, porque, sei lá, consomem algo absurdo, ou porque não pegam e saem dali, já que a vida ali é terrível, a gente vai ganhando, vai construindo uma legitimidade de tratá-las como bicho. Né? Mas vamos lá, qual foi o processo disso? Em 71, o Richard Nixon, presidente na época dos Estados Unidos, ele disse que as drogas são o inimigo público número 1 dos Estados Unidos. E aí, cara, o objetivo declarado era, supostamente, né, era proteger a juventude. Agora, na real, o que ele queria era conter os movimentos negros e os movimentos pacifistas. Ah, Marcel, mas é uma beijo comunista? Olha, irmãozinho, algumas décadas depois, um assessor seu, inclusive, admitiu que eles sabiam que não tinha como, né, proibir uma pessoa de ser negra, uma pessoa de ser contra a guerra. Agora, o jeito, então, era associar negros à heroína e os hippies à maconha. E assim era um jeito de criminalizar as duas coisas. E eu não tô nem dizendo, obviamente, que negros não usavam eventualmente alguma droga, que hippies não usavam, mas associar isso a características exclusivas desses grupos. Como se quando um branco fizesse, um branco que está dentro da norma, fosse só um desvio. É uma questão pessoal. Quando eu olho para esses grupos aí, que são grupos de alguma forma que são problemas sociais, aí a gente está falando de uma regra. O mesmo Nixon chega em 73, ele cria a DEA. Você inclusive deve lembrar dela, se você viu Breaking Bad, né? O Hank lá, que enfrenta o Heisenberg, né? O Walter White. Ele faz parte dela, que é aquela divisão, né? Dentro da polícia, que é uma divisão de repressão às drogas. Então a ideia, né, de guerra às drogas, pelo menos com esse termo e com essa força, é criada pelo Nixon.
No Brasil a gente vê isso já há décadas, mas isso ganha maior força nos anos 90, nos anos 2000, inclusive, né? Em especial quando a gente passa a ter operações com maior, não só aparato policial, mas um discurso público, né, de que aquilo ali era o jeito, aquilo ali era a solução. A lógica criada é a seguinte: a droga, ela é uma questão que se lida não como se fosse um crime qualquer, muito menos como se fosse uma questão de saúde pública. Então o jeito é usar o mais elevado tipo de força militar. Na prática, é uma guerra civil não declarada que nunca acaba. E aí, não tem, meu irmão, uma terceira opção. Ou a gente está falando da mais absoluta incompetência, já que não acaba, o que, por sinal, né, negaria aí essa brabice máxima do BOP e das instituições do tipo. A gente tem aí, o filme pega e exalta num nível a própria relação de quem tá tentando entrar ali, olha pro BOP como sendo uma parada com uma aura, né, de ou realmente o sistema não quer que essa porra acabe, né? E aí o que rolou? Do Nixon em diante foi o Reagan, que é o presidente dos anos 80 nos Estados Unidos, que era um ator de filme B, de faroeste, lá tipo como se o Mário Frias fosse eleito presidente do Brasil. Ele passou a financiar, ele passou a treinar forças armadas latino-americanas aí para combater o narcotráfico. A gente tem dois grandes exemplos aí, né? O Plano Colômbia, que é autoexplicativo onde rola, e a Iniciativa Mérida, no México. E o discurso era em defesa da democracia, que antes era contra o comunismo, contra os comunistas, e agora tem um novo inimigo, os traficantes. Agora, é óbvio que a gente é contra esse domínio do tráfico. Então assim, deixa eu te explicar como se você fosse uma criança de 6 anos. As drogas, elas são proibidas e perseguidas não em defesa de quem morre por usar, não pelos ditos valores tradicionais da família, mas assim, porque isso alimenta o poder de domínio dos Estados Unidos, das nações periféricas, das nações menos abastadas economicamente. Isso permite invasões militares, controles de política de segurança e até venda de armamentos. Assim, te dou um dado, só existem 2 mercados ilegais mais fortes, né, que lucram mais do que o das drogas no mundo, e um deles é justamente o de armas. Outro filmaço sobre isso, aliás, é o Senhor das Armas. Quem sabe isso gera um outro vídeo aqui no canal mais adiante. Agora, enfim, toda essa lógica do medo que lida com mortes, inclusive de inocentes, vista aí como efeitos colaterais, né, abre caminho para militarização sem controle e para suspensão de direitos previstos na Constituição. Assim, nessa guerra, a favela vira um fronte e, ao mesmo tempo, uma espécie, como diz lá um autor chamado Agamben, de campo de concentração. Porque ali, irmão, assim, por conta do CEP, a polícia, ela é ao mesmo tempo juíza e julgada. E quando isso acontece, não pode existir justiça. Acaba sendo muitas vezes só uma licença para não prestar satisfação a ninguém. Irmão, você pode reclamar do quanto for, que deveria pegar e matar mesmo, na democracia você precisa prestar contas. Porque assim, o tráfico, ele existe no mundo todo. O tráfico de drogas existe no mundo todo, existe na Suécia. Quando a gente pensa, meu Deus, a Suécia evoluída, a Dinamarca, a Noruega, acontece que o tráfico lá rola de outra maneira, né? E aqui, o traficante está armado até os dentes. Por quê, hein? Ou será que é justamente porque não é apenas sobre o consumo de algo, não é só sobre os impactos individuais e sociais disso. Não é sobre um comércio apenas. Não é sobre um problema que pode existir mesmo ao consumir drogas, porque esse é um debate que é justo. Eu mesmo tive na família relações de fato e de amigos que ao consumir drogas tiveram problemas. Eu tô longe de diminuir isso. A questão é que existe um papel social relevante para certos grupos, para o tal sistema, que o tráfico desempenha na América Latina para que ele seja altamente armado. Essa guerra aí na versão brasileira, Herbert Richards, promove uma explosão, o que a gente chama de encarceramento em massa. Mais de 200 mil pessoas são presas por crimes de drogas. Majoritariamente aí, né? Pretos e pobres, obviamente, né? Os ditos favelados. E você poderia pensar, mas não é óbvio que é necessário impedir o crescimento do tráfico? Porra, meu irmão, é óbvio que é. Acontece que a guerra às drogas, e esse é meu ponto aqui, fracassou. A violência aumentou, o consumo também, o crime organizado se fortaleceu. E aí, você poderia, no final de contas, perguntar, né? Mas não estaria ainda pior se não fosse isso? Então, bora pra excursãozinha aqui no mundo real. Segundo a ONU-DC, os homicídios ligados ao narcotráfico cresceram cerca de 60% desde o início dos anos 90 em países da América Latina.
A América Latina que tem 8% da população mundial, mas que tem 33% dos homicídios no mundo inteiro. Quando a gente olha para o Brasil, o número de pessoas presas por crimes relacionados a drogas saltou ali, ó, por volta de 30 mil em 2005 para 20 anos depois, mais de 230 mil. E apesar disso, as apreensões de drogas aumentam todo ano. Sinal de que o mercado, ele não encolheu, muito pelo contrário. As facções, elas só cresceram nas últimas décadas. O PCC, por exemplo, eu lembro de quando ele pega e estoura, acho que lá em 2006, 2007, ele, assim, quando pelo menos o Rio de Janeiro acabou vendo mais, né, ele, né, que era uma coisa mais distante, ele funciona como uma espécie de empresa, é uma certa distinção para o Comando Vermelho, né? Porque ele tem uma clara hierarquia que domina rotas logísticas, formas de lavagem de dinheiro, e tem uma exportação, né, através ali do Porto de Santos. Enquanto o Comando Vermelho, ele é mais claramente territorial, galera com fuzil de fato na rua, domina o varejo e tem, enfim, uma outra rota comercial. Agora, ambos, tal qual Al Capone lá em Chicago, se beneficiam do proibicionismo. E aí, existe hoje, claro, um perfil mais inconsequente de quem tá no Comando Vermelho. A gente acabou testemunhando isso recentemente, porque é muito mais fácil você ter um fuzil, justamente porque, por quem enriqueceram, você tem mais, não só drogas sendo vendidas, mas mais aparato para proteger isso. E aí o moleque que eu aportando hoje o fuzil, ele não tá fudido se ele perder. O que rola é o seguinte, o tráfico se adaptou como uma multinacional, embora tivesse ali uma sanção, né, digamos assim, do Estado, ele facilitou, ele otimizou rotas, ele barateou o produto, ele transferiu o risco para a periferia. A repressão que ela faz é criar mercado e, ao mesmo tempo, o mercado cria repressão. Então, desenhando aqui quem é o sistema. A guerra às drogas não combate o crime, ela é quem organiza o crime do jeito que ele é. Porque, irmão, as drogas fazem parte da vida humana desde sempre, mas sim, elas também são um evidente problema em potencial da saúde pública. Elas só não deveriam ser tratadas como um problema exclusivamente ou centralmente de segurança, muito menos de segurança como se fosse uma segurança nacional. Agora, bora aqui para mais uma excursão pelo mundo real, para entender dados concretos do que é uma operação pautada na inteligência policial efetivamente voltada para desarticular o crime organizado. E quando eu falo isso, assim, é porque inteligência pode ser muita coisa, como a gente sabe ao longo da história da humanidade. Só no ano de 2025, a gente teve mais de 178 operações da Polícia Federal no Rio, 24 voltadas especificamente para combater, né, o tráfico ali de drogas e de armas, com 210 prisões, 10 toneladas de drogas apreendidas, 190 armas apreendidas, 17 fuzis no meio dessas armas. Se a gente pega isso, a gente vai fazer um amontoado só de um preju para o Comando Vermelho de 1,5 milhão de reais, o que dá aproximadamente ali 10% do quanto eles faturam mensalmente. Cara, isso não é nada. O quanto a Operação Carbono Oculto contra o PCC impôs uma perda de 9 bilhões de reais. Isso é desfalque. E isso você não vê muito bem em Tropa de Elite. Você vê o capitão, já coronel, na verdade, Nascimento no filme 2, tentando entrar, mexer, até trabalhar com isso, ver a relação da milícia com o tráfico, obviamente, da milícia com a polícia, mas o que falta é uma compreensão mais ampla do que é a inteligência. A inteligência ela pode servir a muitos propósitos, né? Ela pode servir até mesmo promover perseguição, fazer com que o CEP de alguém dite se ela tem direitos básicos, até mesmo promovendo torturas herdadas da ditadura. Mas a inteligência também pode e deve ser, né, escutas legais, uma vigilância que seja dirigida, né, a líderes ali suspeitos, né, de ligações, infiltração e análise de redes que permitam mapear o funcionamento dessas estruturas, dessas hierarquias, dessas ligações aí, né, entre países, porque rola isso tudo, evidentemente, que demanda, inclusive, cooperação internacional. A gente precisa fazer rastreio, fazer congelamento de contas, recuperação de bens a partir desses processos. Além, é óbvio, do controle real das fronteiras, por onde entram armas, por onde entram algumas das drogas. Eu não tô falando que nada disso, obviamente, é fácil. Quem sou eu para pegar e falar isso?
Agora, é evidente que a gente precisa de uma abordagem que seja aí de várias dimensões. Eu não tô negando que há situações, não tô nem fazendo isso, sabe, em que não tem jeito, o combate vai precisar ser armado. Acontece que tiro sozinho não resolve, tiro centralmente não resolve. E operações como essa que a gente viu tem um propósito: fazer espetáculo para crescer o discurso de herói de quem quer ser candidato. A gente precisa, além de tudo isso que eu falei, é claro, subir a favela não só com fuzil, mas com direitos, não direitos escritos no papel só, direitos reais, direitos concretos, vividos, acessados. Cara, se não for porque você vê dignidade nas pessoas que moram ali, que seja pelo mais puro egoísmo. Porque assim, primeiro, essa lógica do inimigo que é fomentada faz com que as pessoas cresçam num ambiente em que se olha a polícia, se olha quem é do asfalto como inimigo também. A recíproca é verdadeira, né? E em segundo lugar, porque o recrutamento das pessoas para irem parar no tráfico, ele também vem de uma ausência de exemplos próximos do que estudar, vale a pena. Porque ali quase ninguém conseguiu. E porque não tem muitas outras opções de realização, de satisfação, de ter status. E eu não tô negando que o fuzil é uma forma de ter status, que é uma forma de dar uns beijinhos na boca. A questão é por que a gente não tem a capacidade de oferecer alternativas concretas, viáveis, para essas pessoas terem alguma forma de realização, alguma utopia, minimamente um horizonte para onde correr atrás na vida. E eu falo isso assim de carteirinha, porque meu primeiro emprego foi num centro de apoio psicossocial, que era um CAPS voltado para jovens usuários de álcool e drogas. E eu vivia ali assim, ele é voltado para redução de danos, né? Ele não demandava nem abstinência, nem internação. Eu vivi casos ali com adolescentes no geral, que eles eram vinculados diretamente ao tráfico de drogas. Alguns deles que morreram muito cedo. E eu lembro de uma experiência, ironicamente, com um menino homônimo e xará de um ex-presidente, um menino chamado Jair, que ele falava assim, um certo êxtase ao falar sobre a trocação com a polícia. Ele dizia, medo de quê? No sentido de todo mundo morre cedo. Ele falava, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder? Eu preciso de trazer aqui, irmão, o que um dos grandes autores da sociologia traz de contribuição sobre isso tudo, que é um camarada chamado Luc Vacan, que é um cara que estuda segurança, mas ele é também um cara que estuda isso em particular sobre o Brasil. Um livro clássico dele que é o Prisões da Miséria. Ele tem uma tese, né, que é chamada de Teoria do Estado Penal. Ele fala o seguinte, quanto mais o Estado ele é mínimo em políticas públicas, quanto mais ele é mínimo, portanto, na economia, quanto menos ele intervém com infraestrutura, trazendo uma saúde pública de qualidade, uma educação de qualidade, por aí vai, mais ele vai precisar ser máximo o quê? Em penalizações, máximo em termos de polícia. Se você pergunta para a pessoa na favela qual que é a imagem de Estado que ela tem no geral, qual que é o Estado que chega à casa dela, quem é? Será que não é um cara fardado? Será que não é nas execuções? Não é no encarceramento em massa? As drogas, no final de contas, acabam servindo não muito além de pretexto moral para justificar essa repressão, porque o foco não é a droga em si, mas quais são as populações ali associadas a ela. Não é à toa que você não vê uma operação numa rave. E não é à toa que quando você vê uma operação, a maior operação da história do Brasil, com capacidade de apreensão de fuzis, que foi na Faria Lima, não teve um tiro. E por que isso acontece? Porque a desigualdade não é um erro do sistema, é uma condição de funcionamento do capitalismo global. A elite, ela precisa de mão de obra barata e de um dito inimigo interno que legitime essa ordem. O chamado Estado Penal, ele surge como uma ferramenta de lidar com a desigualdade. O pobre, ele não tem que ser incluído, ele tem que ser contido. O que requer que o crime ele não seja, lá no fundo, de fato, combatido. Ele deve ser administrado. A gente precisa manter essa lógica de controle e de medo. Sem contar que a indústria da segurança privada, das armas, de câmeras, de prisões privatizadas pelo mundo, tudo isso, cara, move bilhões. A guerra às drogas e o encarceramento em massa geram lucro, não só custo. A sensação de medo é útil politicamente, porque justifica gasto militar e políticas de caráter punitivo. Enfim, a gente aprendeu a lidar com o BOP como se fossem heróis, e eu não estou dizendo que a culpa é deles. Mas além de enxugar gelo, não será que esse modelo de lidar com as drogas faz com que os ditos caveiras de farda preta sejam na prática laranjas do sistema? Porque assim, mais pessoas morrem
na guerra às drogas ilícitas do que pelo uso delas. Isso eu não tirei da minha cabeça. Portugal, por exemplo, descriminalizou as drogas em 2001. E assim, de lá pra cá, teve uma redução de mortes em mais de 80%. No Brasil, entre 2013 e 2023, mais de 60 mil pessoas morreram em confrontos ligados a operações antidrogas. Sendo que o número de mortes diretas por drogas ilícitas, ele assim, é baixo em comparação. É cerca de 1.500 a 2.000 por ano. Que, por sinal, é bem menor, tá? Que as mortes causadas por álcool, porque essas são de mais de 80 mil por ano, enquanto o tabaco, mais de 160 mil. Bem, eu adoraria que agora, no final desse vídeo, mesmo que você aí puto com a violência que a gente vive, com toda razão, que você minimamente se perguntasse quem é o grande inimigo nessa história. Porque assim, como diz um grande escritor moçambicano, que eu admiro muito, é o Mia Couto, há quem tenha medo que o medo acabe. Enfim, dependendo da repercussão desse vídeo, eu reapareço aqui para aprofundar o tema. Definitivamente tem muitas questões a trazer, a gente pode tratar de 1000 outros filmes, outras séries, de falar sobre isso de forma mais densa. E enfim, é isso, pessoas. Agradeço a você que ficou até aqui. Vamos ver, né? Bom, vai ser meia dúzia de pessoas que vai assistir isso aqui, consegue furar um pouquinho a minha bolha até então. Mas deixo a vocês, um beijo pra quem for de beijo, um abraço pra quem for de abraço. Caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, mas tudo dando certo, a gente se vê de novo no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.